O mês de maio é um mês dedicado às famílias, às noivas. Fazemos e trazemos algumas reflexões dentro desta temática, inclusive em nossa denominação, Convenção Batista Brasileira, o mês de maio é o mês da família. Próxima sexta-feira, iniciaremos a nossa conferência, movida pelo nosso Ministério com Famílias da Igreja, o MECFAM, sexta, sábado e domingo. O pastor Rafael, da Primeira Igreja Batista em Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, estará trazendo a palavra, sexta à noite, sábado e domingo pela manhã. Lembremos, participemos, convidemos pessoas para juntos ouvirmos o recado de Deus para as famílias, os casais e também a juventude. Sabemos que este hino que Paulo escreve, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é precioso para as famílias, é precioso para nós, quando ele dedica algumas palavras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, apresentando-nos algumas características sobre o amor. Convido você para abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, os versos de 4 a 7. E aqui quero destacar 15 características, fique tranquilo com relação ao tempo, não se assuste. 15 características que o apóstolo Paulo nos aponta, algumas positivas, como fazer, outras negativas, como não é o amor, algumas em que ele diz o que o amor não é, e outras que ele diz o que é o amor. São 15, eu tive o cuidado de examinar a nova versão internacional, a NVI, a NVT, nova versão transformadora, a revista é corrigida, que era utilizada antes da que nós utilizávamos, a revista é atualizada, que também está sendo substituída pela nova Almeida atualizada. São muitas versões e nós vamos procurando aquela que expressa melhor o texto original, sabendo que nós não temos nenhum texto original da Bíblia, todos são cópias, mas aqueles termos que se apresentam como mais fiéis ao que o texto antigo, os mais antigos, nos trazem. 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nestes versos, nós encontramos algumas definições simples, singelas, mas com significado altamente profundo a respeito do que seja o amor. E nós sabemos, a partir dessas características, como que, aplicadas em nossa vida, tem o poder de transformar e de salvar muitas relações, de prover um ambiente saudável, um ambiente de compreensão, um ambiente de paz em nossa casa. E o amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Não sei se você sabe, mas é a menor definição, a menor conceituação que a própria palavra de Deus nos traz a respeito de Deus, é que Deus é amor. E quem não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós podemos saber muito de doutrina, podemos saber muito das nossas denominações, podemos saber muito de evangelismo, de discipulado, podemos entregar todo o nosso dinheiro para o sustento dos pobres, podemos ter várias características religiosas, mas se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. É simples assim. E quanto mais nós vamos conhecendo Deus, nós vamos amando o nosso próximo. E aqui, então, como primeira característica em que Paulo nos traz, lembrando-nos que o amor é um fruto do Espírito, tá, meu irmão?
O amor é fruto de uma relação com Deus. Nós lemos nos dicionários, nós lemos livros de autoajuda, nós buscamos nas bibliotecas, nós compramos livros que falam sobre o amor, nós estudamos este tema, nós participamos de congressos, simpósios, como é amar ou o que é o amor, mas a principal fonte é Deus. É um relacionamento transformador com o Espírito Santo que nos capacita a amar de uma maneira que nunca, do ponto de vista humano, conseguiríamos fazer. E é por isso que ele nos traz aqui estas características, e a primeira delas, dizendo que o amor é paciente. Só aqui já é um golpe para muita gente. Só nesta primeira característica, que o amor é paciente, ou na revista e corrigida, o amor é sofredor, piorou. Aí que a gente para aqui e já não prossegue, porque amar é de fato algo difícil. Não pense você que amar é uma coisa fácil. Eu morro de amor. Muitas vezes é mentira. Em virtude das implicações deste processo de amar. E o amor maior, o mais excelente amor, está em Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer, para se sacrificar por nós, para entender a nossa pecaminosidade e naquela cruz pagar todo o preço, morrendo por nós, e morreu por amor. Então amar não é fácil. Nós podemos ter colegas, podemos ter pessoas conhecidas, podemos trocar presentes, podemos trocar mensagens, mas quando o assunto é amar verdadeiramente, nós precisamos perceber estas características que a palavra nos apresenta. E uma delas é que o amor é paciente. E talvez na sua versão, se for a antiga, a corrigida, o amor é sofredor. Uma virtude baseada na calma, no autocontrole emocional e fé em Deus. Esta característica primeira. O amor é paciente ou longânimo também em algumas versões. Refere-se à grandeza de ânimo, capacidade de suportar dificuldades e adversidades com calma e paciência. Paciência é aguardar com fé a manifestação de Deus, mas também é agir com calma, sem pressa, sem ordens, apresentando-nos este convite a esperar em Deus, e não ao desespero incontrolável, a vida louca que nós vivemos, de descontrole, escravos do tempo, escravos da hora, escravos do relógio, escravos da internet, escravos do Uber, escravo de tudo, que nos adoece profundamente. Ser paciente é saber ouvir e falar na hora certa, pelos motivos e razões certas. Ser paciente é ser lento para se irar e revidar. Não se ressente sobre qualquer coisa, nem se apressa para o mal. Mesmo quando afrontado, quando humilhado, estando sempre disposto a perdoar. Tiago 5, verso 11 diz: tendes ouvido da paciência de Jó. Eu poderia falar muito, cada tópico, cada característica, nós poderíamos extrair 15 pregações, mas eu tenho que correr com o tempo. A segunda característica, o amor é bondoso e benigno. Na sua Bíblia está em ordem, como eu apresento aqui a ordem que está em sua Bíblia, para você não se perder. Bondoso e benignidade. Enquanto a paciência é uma atividade refreadora, de sentir e de segurar o ímpeto, segurar a ira, a segunda característica não. Ela é uma característica que nos leva a uma ação, a um comportamento, não para refrear, mas para prosseguir, para ter uma atitude de bondade, de ação. Muito interessante. O vocábulo significa ser bondoso, ser amável, cheio de bondade. São pessoas boas que fazem o bem, são pessoas generosas. Característica muito interessante esta benignidade, pessoa leve, cheia de ternura e gratidão.
O termo vem do latim benignitas, está relacionado com a qualidade de ser benigno, de ser gentil, amável, bondoso e generoso. É um atributo que está presente em pessoas que têm a capacidade de agir de forma positiva com relação aos demais. A religião nos cega quando vivemos mais para ela do que para Deus. Muitas vezes estamos tão focados em servir a Deus que nós esquecemos que servir a Deus é servir e amar ao próximo. Muitas vezes a nossa religiosidade nos consome, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades que a religiosidade nos impõe, quando na verdade amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o grande cumprimento da lei. A religião então nos cega, mas o amor abre portas e oportunidades. Há um comentarista que diz, Robert Greene, ele diz assim: as mãos que ajudam, olha que coisa interessante, isso aqui impactou a minha vida. As mãos que ajudam, entenda o que eu vou ler, tá, irmão? Não interprete de maneira errada, entenda o contexto. As mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. As mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. Não adianta o indivíduo orar, viver sempre uma vida de oração, mas nunca olha para o próximo, nunca compreende o próximo, nunca é bondoso, amável, gentil, generoso para com o próximo. Esse não é o amor divino. Pelo contrário, pode distanciá-lo, mesmo com as suas orações. Eu não sei se você sabe, mas no inferno vai ter oração também. No inferno as pessoas irão orar, e muito, como naquela parábola que Jesus conta, daquele que foi para o inferno, e lá ele pedia: ó Senhor, peça que Lázaro venha ao menos colocar o dedo molhado na água em meus lábios, porque eu aqui estou em tormento, fazendo oração lá no inferno. Mas as mãos que ajudam são mais santas. Que frase impactante. Terceira característica: não arde em ciúmes. E aqui, em algumas versões, é bom que se diga, esta declaração pode ser aplicada tanto ao ciúme quanto à inveja. Há uma dúvida com relação à melhor aplicação da palavra neste sentido, mas aqui o sentido é que pode ser aplicado tanto à inveja quanto também ao ciúme. Uma atitude carnal de cobiçar, desejar. Temos na palavra de Deus exemplo: Caim teve inveja de Abel e o matou. A inveja mata, o ciúme mata. Se não mata o corpo físico, mata o emocional da pessoa, mata a saúde mental da pessoa. O ciúme, a inveja, destrói relacionamentos. O seu poder destruidor da palavra, das suas ações, você não atira com uma arma numa pessoa, mas você atira com palavras. As suas palavras, as minhas palavras, as nossas palavras, elas possuem o poder destruidor, muito mais, alguns consideram, do que as próprias armas que nós temos, que tiram a vida das pessoas. E palavras podem não tirar a vida física das pessoas, mas pode anulá-las, matá-las, recriminando assim e levar essa pessoa a uma prisão emocional. Os irmãos de José tiveram inveja dele, e assim José foi vendido como escravo pelos seus irmãos por causa da inveja. O poder destruidor da inveja dentro de casa, nas famílias, nos lares. E é por isso que a Bíblia nos diz assim, Romanos 13:13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A palavra ciúme está dentro de um quadro terrível. A palavra ciúme, ela está aliada, ela está contida dentro de um bloco de coisas como orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Tal a gravidade desse comportamento, e a Bíblia diz que isso não é amor, não é amor. 1 Coríntios 3:3, porquanto havendo entre vós ciúmes e invejas, ciúmes e contendas,
Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O ciúme gera inveja e inveja discrimina, faz fofoca, fala mal, destrói a reputação das pessoas sem a mínima piedade. E o amor não prospera onde há inveja e ciúmes. A quarta característica, não se ufana. Ufanar, sentir-se orgulhoso, envaidecido, presunçoso, vangloriar a si mesmo. Esta palavra, ufanar, aquele que se sente orgulhoso. Um indivíduo cheio de si, que também cria as dificuldades no relacionamento. Preguei aqui numa quarta-feira a respeito deste tema também. Não se ensoberbece, não é vaidoso, não é presunçoso, esta característica. A quinta característica, não se ensoberbece, não é soberbo, não é arrogante, tem a ver com a característica anterior, de alguém que se sente excessivamente superior para com o outro, um orgulho excessivo de algo. Sou melhor, faço melhor, estou aqui há mais tempo, a minha maneira é melhor de ser feita, eu domino esta área, ninguém faz como eu sou, como eu faço, se eu morrer ou se eu sumir, acaba esse trabalho, ninguém mais vai fazer. Todas essas coisas são coisas que trazem vanglória às pessoas, orgulho, soberba, conforme diz a palavra, ufanar, se ufanar, estar presunçoso ou ser presunçoso, soberbo, arrogante. Sexta característica, não é inconveniente, não se comporta inconvenientemente. Aqui tem o sentido de ter um comportamento apropriado, adequado a uma situação. O amor não deve se sustentar com futilidades e frivolidades, nem provocar exageros em sua conduta, mas agir moderadamente, uma característica de equilíbrio em que ele nos apresenta, ser oportuno, adequado, não desdenhoso, e não se preocupar com coisas que não precisam da nossa atenção, nem exagerar em nossa conduta, não se comportar inconvenientemente. Característica de número 7, não procura seus próprios interesses. O amor nos faz parar de pensar em nós mesmos, que muitas vezes também nos adoece. Começa a pensar em você, você começa a ficar mal. Começa a avaliar o seu comportamento, que pode acabar mal, porque você pode desenvolver um sentimento tão crítico a respeito de si, que você anula o amor e a graça de Deus e a misericórdia sobre a sua vida, que está acima de todas as coisas, porque o homem é mau. E quando eu me refiro ao homem, uma característica genérica, homem, mulher, adultos e crianças, o ser humano em sua característica natural de maldade e de perversidade. E o fato de eu saber que esta é a minha natureza, eu não preciso me focar nesta natureza, eu foco naquela natureza que Deus tem para a minha vida, que é a vida espiritual, é fruto do Espírito. Mas cada vez mais que nós vamos nos cercando daquilo que nós sabemos que somos, entendemos que somos, mas nós não queremos mudar, nós não queremos buscar a presença de Deus que nos transforma, nós podemos inclusive nos adoecer. Aí vem aquelas várias características que as pessoas costumam dizer: eu não sou nada, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer. E outros adjetivos que muitas pessoas utilizam a respeito de si. Mas não é este o propósito de Deus, e à noite eu prego sobre isso. Eu sei quais os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Jeremias 29, 29 verso 11. Caminhos de bênção, caminhos de paz, ou seja, Deus tem bons planos para a sua vida, para a minha vida, e por que então que permanecerei no lamaçal, encharcado de maus pensamentos, de maus sentimentos, sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida? Não procura os seus próprios interesses. Pensar no outro evita conflito, acalma. Pensar no outro promove compreensão, demonstra cuidado. Você é importante. Nos faz pensar também em nosso espírito humanitário para com as carências dos mais necessitados, que é o antídoto contra o egoísmo. E nós sabemos que as pessoas centradas em si, as pessoas egoístas, são infelizes.
não são altruístas, estão amarradas nos seus pensamentos egoístas, não conseguem se libertar desta prisão que se chama egoísmo, e hoje é algo muito comum, que tem se falado muito, narcisismo, aquela pessoa apaixonada pela sua própria imagem, um mito grego. Oitava característica, não se exaspera ou não se irrita, na Nova Almeida atualizada, que é a pessoa que se torna enfurecida, colérica, que provoca irritação, aquela pessoa que irrita sempre o outro, mesmo em tom de brincadeira. E muitas vezes as nossas brincadeiras, elas se processam em tom de malícia, para perturbar mesmo, para mexer com a pessoa, para ferir mesmo a pessoa, para espezinhar, para criticar, para provocar dano, principalmente se a outra pessoa é uma pessoa melindrosa, que não aceita determinadas brincadeiras, e é por isso que hoje se tem muito cuidado com essa questão da brincadeira, como você brinca, como você fala, como você desenvolve a sua dinâmica social com as pessoas, porque você não sabe como a outra pessoa ouvirá, entenderá aquela palavra ou aquela brincadeira. Eu posso brincar com o pastor Francisco com algumas coisas que ele vai entender, mas eu tenho que ter cuidado de brincar com uma outra pessoa. Se eu começar a falar mal do time dele, ele vai entender. Não é, Francisco? Não é verdade? Ele concorda. Mas eu não tenho que ter cuidado, porque eu não posso falar com qualquer tricolor. Não é verdade, Renata? É verdade. E a arrogância do rubro-negro tem que ser freada, porque é pecado. É pecado. O meu pai gosta muito de futebol, e eu herdei um pouco sobre isso, um pouquinho só. Mas um dia o meu pai me disse uma coisa muito importante. Ele disse assim: no processo do evangelismo, no processo da fala evangelística, no processo da construção discipular, eu não sou Flamengo, eu não sou Vasco, eu não sou Fluminense, eu não sou Botafogo, porque eu não sei como que a pessoa vai receber isso. Então eu sou neutro. Então eu não entro por esse lado, porque nós não sabemos como que a pessoa vai receber uma brincadeira. Eu não sei como que o time dele está, e aquilo pode ser um arraso, não é verdade? Vamos seguir aqui, irmãos. A nona característica, não se ressente do mal. E aqui tem uma característica muito interessante: não se ofende facilmente. Não se ofende facilmente. O amor não se ofende facilmente. Em outras palavras, não é melindroso, é maduro, é preparado para enfrentar discussões com maturidade e amor, pode ouvir verdades que não se abalará, se manterá firme, se manterá no tranco. Não, nada pode me abalar. Mas o irmãozinho falou assim comigo. Não, irmão, é por amor a Cristo. A nossa vida muitas vezes é assim: mas o meu pai brigou comigo, a minha mãe brigou comigo. É assim. Isso é maturidade, isso é entendimento. Não se ressente do mal, não se ofende facilmente. Não estou falando da ofensa grave, daquelas praticadas contra a moral da pessoa, descritas no Código Penal, injúria, difamação e calúnia. Não estou falando a respeito disso, estou falando das nossas relações simples, muitas vezes, que se processam dentro do nosso ambiente familiar, com determinadas brincadeiras. O que aconteceu com você? Por que você está triste? Porque a minha mãe brigou comigo. Mas o que você fez? Eu quebrei um copo. E você está assim um dia inteiro porque você quebrou o copo e a mãe brigou com você? Não se ressente da boa educação, não se ressente da exortação, não se ressente daquele que tem uma boa palavra para com você, não se ressente daquele que ama você, que quer o seu bem. E por isso você cresce, você amadurece, você suporta o peso da vida, porque a vida não é fácil, porque a vida é difícil, é complexa. E graças a Deus por este hino, por este louvor que o apóstolo Paulo nos mostrando o que é o amor, porque o amor não é melindroso, não se irrita facilmente. Mas cuidado também para bater, não é verdade?
Bata com amor, bata com calma, bata com carinho, não bata na carne, não bata na ira, não fale motivado pela ira e pelo ódio do seu coração, não. Quer chamar a atenção, quer exortar, faça com amor. 10ª característica, não se alegra com a injustiça. Não torce para o mal do outro. Isso aqui acontece muito, as pessoas querem ver o mal do outro, a destruição do outro. Eu quero ver a hora que vai acabar, eu quero ver a hora que ele não prossegue, eu quero ver a hora da destruição, eu quero ver a hora que ele vai quebrar a cara. Há pessoas que desejam o mal para o outro, e muitas pessoas que sentam no banco das igrejas. Eu não vejo a hora de acontecer isso com essa pessoa. Não deseja que o mal venha sobre o outro, ao contrário, o amor participa da alegria, da verdade. O amor está presente na roda de conversa entre os amigos, alegrando com a vitória do outro, com a conquista do outro. Não bloqueia, não cancela, não tem inveja, não tem ciúme, não é invejoso. Antes trabalha para ter aquilo que o coração deseja. Explore a capacidade, a capacidade profissional, intelectual. Explore a sua capacidade para não depender das pessoas, para não invejar e não cobiçar as pessoas. Hoje nós cobiçamos o celular do outro, o carro do outro, a viagem do outro, o concurso do outro, a aprovação do outro, e por aí vai, tantas cobiças, e muitas delas escritas lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, como uma das características dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Característica de número 11, regozija-se com a verdade. Ele folga com a verdade na revista corrigida, ou seja, ele se alegra quando a verdade se estabelece e prevalece. Uma característica do amor, há uma alegria, a verdade está prevalecendo. Ainda que ela pode ser dura, mas a verdade está tomando o seu lugar, isso é muito bom. Viver num ambiente de verdade é muito bom, é essencial. Te dá identidade, um ambiente confiável, você está lidando com pessoas que falam a verdade. A verdade é Cristo, exposta nas Escrituras Sagradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade fortalece os relacionamentos, desfaz equívocos, gera confiança e estabilidade emocional. Característica de número 12. O amor sofre. Sim ou não, meus irmãos? O amor sofre, sim ou não, meus irmãos? E como sofre? Por isso, não é fácil muitas vezes amar. Só eu que sei, só eu sei. O amor sofre. Sofrer é uma das modalidades do amor. Não queiramos entender muito isso aqui, meus irmãos. Alguém entende o sacrifício de Cristo na cruz por nós a não ser por amor? Alguém entende atributos de Deus, graça, misericórdia, compaixão, que estão contidos no guarda-chuva do amor de Deus, justiça e tantos outros atributos de Deus, alguns comunicáveis, outros não comunicáveis, que a teologia faz uma divisão didática sobre isso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a maior prova de amor. Mas ele sofreu por amor. Jesus sofreu por amor, por mim e por você. E é por isso que esta característica do amor, ele não está dizendo que é somente a respeito de você, não. O amor, como conceito geral de Deus, Deus é amor, Deus sofre. Deus sofre quando ele vê o seu servo sofrendo, quando ele percebe a dor que alguém sente. O amor é sofredor. Quem ama, sofre. Não deveria sofrer, mas o sofrimento está no pacote relacional, e ele nos ajuda a suportar os momentos de crise. E agora, o amor crê. Característica de número 13. Muito interessante esta característica, eu não tinha muito a ideia do que esse verso ele representa. O amor crê. Ele crê no melhor, ele acredita no melhor, ele se empenha com suas forças para que o resultado seja bom e satisfatório. Que
conceituação importante, falando a respeito da crença no amor. O amor traz isto, a possibilidade de pensar num futuro com verdade, a possibilidade de pensar num futuro com justiça, a possibilidade de pensar num futuro otimista, indica aquela qualidade que está sempre disposta a nos levar a circunstâncias futuras, construindo o melhor, sempre desejoso de crer no melhor. Você poderia dar um nome a isto de uma pessoa otimista, porque o amor crê, o amor acredita que vai dar certo. E por isso você busca, e por isso você se ajoelha pelo seu filho. Não, Senhor, eu creio que o Senhor ainda vai fazer isso na vida do meu filho. Eu creio que o Senhor ainda vai fazer isso na vida do meu familiar, porque o amor acredita. É uma característica importante, por isso que ele fala dessa positividade, daquilo que o amor é. O amor também é fé em acreditar na possibilidade. É tão fácil pensar no pior, mas o amor retém a fé em sua esfera de atuação. No amor está contido a fé, no amor está contido a esperança. Característica 14, a penúltima. O amor espera. O amor aguarda. O fracasso é recusado e o olhar é para frente. Nesta sequência de quem ama: amor, fé e esperança. A esperança, ela decorre da fé, no que a pessoa crê, em como ela crê, e é uma ótima receita para a crise. Esperar com paciência no Senhor, aguardar com paciência no Senhor. Na verdade, quem espera está dentro de uma fortaleza espiritual que envolve o amor e a crença e a fé. E em último lugar, o amor suporta. Aqui, irmãos, a ideia é de que o amor é constante, resignação, resiliência. E ele usa a figura de um soldado que, mesmo ferido, continua batalhando, lutando bravamente até conseguir a sua vitória. É o amor que suporta, é o amor preparado, é o amor que está realmente maduro, pronto para amar, para ser amado, para exercer. Assim, concluindo, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é, o amor. Está entre os frutos do Espírito: o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. E Colossenses 3:14, e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nos fortalecemos em Deus e amadurecemos em seu amor, podemos resolver, equacionar com calma, com serenidade, os problemas que nos cercam, sejam impossíveis aos nossos olhos. A Bíblia diz que o amor apaga uma multidão de pecados, porque a forma de superar o pecado, ou até de não pecar contra si e contra o outro, é o amor. Fortalecidos em Deus e maduros no amor, podemos resolver problemas com calma, com serenidade. O amor nos ajuda a superar o pecado, a superar as nossas crises, pois nos faz pensar nas consequências e evitar feridas em relacionamentos conflituosos. Feche os seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Coloque-se diante do Senhor, refletindo sobre estas características, sobre aquilo que a palavra nos mostra, sobre aquilo que é o desejo do Senhor para nós: viver em amor.